Bom dia a todos. Sou a professora Keise Regiane Lepka da Cunha. Sou formada em Pedagogia com especialização em Educação Especial. E vou apresentar o meu plano de atendimento. Eu escolhi o estudo de caso 1 do aluno JP. Então, o JP é um aluno que tem dificuldade na questão da leitura, da escrita, dos sinais de pontuação. E na área da matemática, JP tem dificuldade na questão da multiplicação e da divisão. Então, agora vou apresentar o meu plano de atendimento. Bom dia, JP. Tudo bem com você? Como que você está? Então, nesta aula, nós vamos relembrar a história que nós trabalhamos a aula passada. Então, a professora imprimiu aqui o nosso personagem da nossa história que nós trabalhamos a aula passada. Então, nós trabalhamos uma fábula sobre o Pinóquio, certo? Então, agora, como você, JP, já realizou a leitura silenciosa da nossa história do Pinóquio, então agora a professora vai lembrar de alguns fatos importantes dessa história, certo? Então, quem que era Gepeto? Então, Gepeto, ele era um marceneiro, ele era um senhor que morava sozinho, ele fazia bonecos de madeira e ele criou esse boneco de madeira, deu o nome de Pinóquio. E Gepeto vivia com Pinóquio. Um belo dia, Gepeto arrumou todo o material de Pinóquio e enviou Pinóquio para a escola. Só que no caminho para a escola, Pinóquio encontrou alguns amigos. Encontrou o grilo falante e convidaram Pinóquio para ir nadar no mar. E Pinóquio foi. Passou lá com os seus amigos e à noite retornou para casa. Quando Pinóquio retornou para casa, Gepeto perguntou como que tinha sido a aula, como que estava a escola, e Pinóquio disse que estava tudo bem. Só que a partir desse momento, Pinóquio começou a mentir. E cada vez que Pinóquio mentia, o seu nariz crescia. E Pinóquio foi mentindo. E um belo dia, Pinóquio resolveu ir nadar novamente no mar com os seus amigos e a baleia engoliu Pinóquio. Quando a baleia engoliu Pinóquio, um dos seus amigos viu e foi e avisou Gepeto. No mesmo instante, Gepeto pegou o seu barco e foi atrás de Pinóquio. Quando Gepeto chegou ao mar, foi atrás do Pinóquio, a baleia também engoliu Gepeto com o barco e tudo. Gepeto encontrou Pinóquio dentro da barriga da baleia e Pinóquio com Gepeto tiveram uma ideia genial. Conseguiram escalar a garganta da baleia e conseguiram sair de lá. Nadaram até na beira da praia. E com essa situação toda, o que Pinóquio fez? Ele começou a refletir sobre tudo que ele tinha feito de errado, sobre as mentiras. Ele se arrependeu de ter mentido. E com essa atitude de Pinóquio, de arrependimento, a fada que estava observando toda essa situação, ela transformou Pinóquio em um menino de verdade, realizando o grande sonho de Gepeto, que era ter um filho. Certo? Então aqui a professora está relembrando alguns fatos importantes da história. Agora, a professora, vamos pensar junto, JP. O que Gepeto fabricava? Então, vá pensando aí.
Pinóquio foi feito do quê? Do que foi confeccionado Pinóquio, certo? Gepeto tinha um sonho de transformar Pinóquio em quê? Então, outra questão, JP, para você ir pensando aí. Quem que foi o criador do Pinóquio? Gepeto foi engolido por quem? Então, são várias perguntas para você pensar sobre a nossa história. E agora, a professora quer que você represente a história através de um desenho. O que você entendeu? O que você mais gostou dessa história, certo? E também, nesse momento agora, nós vamos trabalhar com os sinais de pontuação. Nós temos vários sinais de pontuação, só que para esse momento, para essa aula, nós vamos trabalhar com 3 sinais de pontuação. Então, o ponto. Então, para que serve o ponto final? Então, o ponto final serve para explicar que a frase terminou. Então, quando nós usamos ponto final, é um sinal que terminou a frase. Vamos usar também o ponto de interrogação. Para que nós usamos o ponto de interrogação? Então, nós usamos o ponto de interrogação para fazer uma pergunta, certo? E também nós vamos trabalhar com a vírgula. Então, a vírgula serve para realizar a pausa entre as palavras, entre a leitura, certo? Então, por exemplo, olha, uma frase lá no nosso texto. Então, ó, que nós usamos ponto final. Gepeto era um marceneiro que fazia bonecos de madeira. Então, ali tem um ponto final. Então, significa que a frase terminou. Quem que engoliu Gepeto? Então, nós estamos fazendo uma pergunta. Então, foi a baleia, certo? E aqui, ó, uma vírgula. À noite, quando Pinóquio voltou para casa. Então, vocês percebeu, JP, que a professora fez uma pausa. Então, aqui nós temos uma vírgula, certo? Então, agora, você vai pegar o texto que a professora imprimiu e nesse texto vai identificar o ponto de interrogação e as vírgulas. Pode circular de lápis colorido, tá? E depois registra no seu caderno, tá bom? E também nesta aula nós vamos trabalhar a questão da matemática. Só que para essa aula nós vamos trabalhar com um sinal. Vamos ver, JP, se você lembra desse sinal. Então, esse sinal aqui é um sinal de multiplicação. Então, nós vamos trabalhar hoje com as contas de multiplicação, certo? Então, a professora já imprimiu aqui a nossa tabuada. Então, nós vamos trabalhar só com a tabuada do 2, certo? E a professora também imprimiu aqui a nossa atividade, que você vai realizar lá as continhas. Então, 2 vezes 2. Então, quanto que é 2 vezes 2? Então, 2 vezes 2 é 4. Então, você vai responder lá, que depois a professora realiza a nossa correção, tá bom?